Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vem vadia meu Deus. Vem vadia, vadia meu Deus. Bonito é ter um amigo. Esse abraço. Carolina, eu separei aqui para ti a estrofe de uma música do Tikenjan Faroy. Eu acho que é assim, né, que se fala o nome dele. É um cantor costa marfinense, é um reggae. E ele diz o seguinte: eles dividiram o mundo, nada me surpreende, nada me surpreende. Se você me pagar bem o trigo, eu entro na guerra com você. Se você me deixar a Chechênia, eu te deixo a Armênia. Se você me deixar o Afeganistão, eu te deixo o Paquistão. Eles dividiram o mundo, nada mais surpreende, nada mais surpreende, nada mais surpreende. Então a gente conversa hoje com Carolina Momba, que ela é psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia Social Institucional, professora da Universidade de Santa Cruz do Sul e integrante da EMULT de Montenegro. Coisa boa! É a segunda vez, que bom te voltar. Sim, como sempre, é muito bom estar na tua companhia, André, né? Pra gente poder pensar um pouco sobre não só o que a gente faz, mas o que a gente faz no mundo também, né? O que a gente faz no mundo, né? O que a gente faz no mundo? Bom, nós temos muitas coisas para conversar, inclusive sobre a tua tese de doutorado, mas primeiro eu fiquei curiosa, qual é o teu trabalho na equipe EMULT? O que é isso? Então, a EMULT, ela é uma reconfiguração do NASF, do antigo NASF do SUS, né? Que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, o que acontece? A proposta da EMULT, ela foi uma reatualização, né, do programa NASF, trabalhar com a promoção e prevenção em saúde de maneira integral, na atenção básica em saúde, nas UBSs, né, sobretudo nas unidades de saúde da família, a partir das especialidades. Então, ela é composta por psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistente social, né? A ideia é poder, então, trabalhar na comunidade, no território, questões que auxiliam nesse processo de produção de saúde, né? Poder fazer um certo diagnóstico de quais são as questões daquele local, né? Que tipo de intervenção é interessante se fazer. A gente trabalha muito com grupos, né? A gente propõe grupos, então, no território. A gente também faz muito trabalho de interconsultas, de poder ter mais de um profissional pensando aquele caso, né? Sem que isso precise ser reencaminhado para a especialidade. A gente trabalha com matriciamento também, ou seja, né, buscas ativas de usuários que não estão aderindo aos serviços de média ou alta complexidade. Então, se também não consegue vincular, o que a gente pode fazer enquanto atenção básica para que esse usuário seja, ou usuária, né, favorecido naquilo que ele precisa, né? É um trabalho bem assim, ele é muito à base daquilo que se propõe o SUS, né? Pois é, esses dias até eu estava aqui na TV participando de uma mesa e uma coisa que eu até falei, assim, eu acho que na nossa cidade esse trabalho na rede, ele tá bom. Na atenção básica, eu acho que ele tá bom. A EMULT a gente conseguiu estruturar ela definitivamente esse ano. Ela começou lá no final de 2023, mas definitivamente a gente conseguiu estruturar ela esse ano. E a gente também tem um apoio de estagiárias da psicologia postos. Né? E isso então nos
auxiliou muito na consolidação do trabalho, no acompanhamento das equipes, né? Porque como, assim, eu sou, por exemplo, referenciada em 4 unidades de saúde. Isso, e eu tenho uma carga horária de 20 horas, então, assim, eu fico um turno em cada unidade, né? E, assim, para dar conta da complexidade de uma unidade, tu precisa muitas vezes mais do que isso. E aí as estagiárias, né, tem sido a nossa porta de entrada, assim, de estruturação da Emult, porque como elas ficam ali pelo menos 3, 4 turnos, elas vinculam mais com as equipes também, então a gente vai conseguindo fazer um trabalho de matriciamento, de consolidação de fluxo, assim, bem interessante, né, e de cuidado, sobretudo, também. O principal é o cuidado. E eu acho assim, ó, interessantíssimo tanto a presença do estagiário quanto a presença do doutorando, do mestrando, porque a universidade é a parceira dessa história toda do SUS. Senão as coisas se institucionalizam e não abrem mais, Né? elas fecham. A universidade consegue pautar essa grande proposta que é de um sistema único de saúde. Então eu não vejo nenhum tipo de trabalho sem essa combinação com a universidade. No contexto dos estágios, assim, né, que as estagiárias sempre são aquilo que, na minha prática e na minha vivência, que dá um respiro, assim, que abre, que é um instituinte mesmo dentro dessa perspectiva da análise institucional, né, aquilo que fura, que permite olhar de um outro jeito, fazer de um outro jeito, trazer uma nova proposta, porque a gente fica engolido na prática, né? A gente é capturado por isso e de alguma forma a gente naturaliza o que se faz. E isso é sempre um risco, isso é sempre um problema, porque a gente precisa estar sempre ali lidando com a coisa. Pensando, tá, mas assim, né? O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Eu acho que a presença de estagiários e estagiárias sempre é muito benéfica nesse sentido. Tem gente que não gosta, né? Porque acha que o estagiário vai incomodar. Eu acho o contrário, mas é que esse desacomodar, né? Exatamente. Vai lá e fura, como tu diz, né? Traz ali um respiro para se poder olhar e dizer, opa, peraí, às vezes é uma pergunta que é feita. E não é só o estagiário, é também quem está fazendo doutorado, quem está fazendo mestrado. Exato, sim. Minha formação, assim, por eu ainda ser doutoranda, estar envolvida na academia, a gente tem, sim, uma perspectiva sempre mais crítica, né? Porque a gente, assim, lê muito, fica fazendo muita discussão sobre algumas temáticas, então quando a gente está em campo, quando a gente está na prática, isso vem inevitavelmente, né? Porque faz parte. Né? Claro, mas assim, eu queria até, né, deixar registrado, porque eu acho importante, porque eu tenho muito apreço às minhas estagiárias, elas são, assim, vão ser ótimas profissionais, porque elas têm uma abertura muito boa para aprendizagem, para escutar, mas também para propor, para pensar junto, né, e sobretudo na ética do cuidado no SUS, assim, são estagiárias muito bem preparadas, né, para a realidade da saúde pública e para as proposições do SUS. Então, queria deixar meu abraço para elas também. Um abraço para as meninas, são todas meninas. Para as meninas, então. Mas assim, né, seguindo aqui um pouquinho, vou ler o título da tua tese. Pode. Né, que tu vais defender agora. Dia 23 de outubro. 23 de outubro, não é? Que é assim, qual a infância que as ofensivas antigênero produzem por entre naturalizações neoliberais, neoconservadoras e neocoloniais? Então, eu tenho um longo percurso, assim, para fazer, sim, para poder pensar o meu problema de pesquisa, né, para problematizar essa questão. Eu terminei a minha graduação fazendo estágio, porque o estágio, né, eu me formei na Unicinos, então nosso estágio ele era um estágio de 1 ano e meio que nós fazíamos em um mesmo local. E aí nós tínhamos que articular os três eixos do curso, que era clínica, trabalho e políticas públicas, né? Então, psicologia social, assim, pensando no lugar onde estávamos inseridos durante 1 ano e meio, né? Eram 3 semestres. E eu fiz o meu estágio, então, final, fiquei 1 ano e meio em escolas,
né? Da rede pública de um município mais do interior, e eram escolas rurais, inclusive, foi uma experiência grandiosa, assim, né? Foi um pouco trabalhosa chegar até lá, era um município que era longe, né? Mas articular o conhecimento, poder viver o estágio desse lugar que a gente já vinha falando foi muito importante. E aí, a minha proposição, já baseada, né, num percurso que eu já tive durante a minha formação, pensando a questão dos direitos humanos, da diversidade sexual e de gênero, né, sobretudo também de experiências já investigando antes como bolsista voluntária ao movimento feminista, eu chego até as escolas querendo entender um pouco, numa perspectiva bem Foucaultiana, assim, o que se tratava dos saberes sobre gênero e sexualidade naquele lugar. O que é isso, né? O que é o gênero e a sexualidade para os profs e para as profs? Como é que eles pensam isso? Como é que eles articulam esse conceito, essa questão na sua prática, né? E aí, então, eu fiz uma cartografia, fiz entrevistas, e a partir dali, né, eu saí com um problema para o mestrado. E aí, então, eu terminei a graduação em 2017, em julho, comecei em agosto de 2017 o meu mestrado, né? Emendei uma coisa na outra. E justamente porque, assim, nós estávamos numa efervescência naquele momento do discurso antigênero, né? Da ideologia de gênero, do medo de falar sobre gênero. Nós tivemos... foi concomitante, então, o meu TCC que se realizou em 2016, a discussão sobre os planos nacionais, municipais e estaduais de educação, que tiveram a exclusão da palavra gênero, né? O Plano Nacional saiu com a exclusão da palavra gênero, qualquer menção, inclusive gênero alimentício, porque acho que eles apertaram ali Tiraram a palavra. A palavra gênero, não o conceito. A palavra gênero não aparecia. Poxa, né? É muito medo. Então, assim, exato, era um temor, era um momento tenso, e um momento em que a gente também tinha passado politicamente por um enfraquecimento da democracia naquele momento, né? Porque tivemos um golpe jurídico institucional. E então, assim, a instabilidade política, essa questão de dividir o mundo, né? Como tu bem trouxe, nesse eles e nós, estava muito presente, assim, no cotidiano das escolas lá do interior, né? Tanto que os profs tinham medo de deixar os alunos escolherem, escutei isso nas entrevistas, escolherem a cor que eles queriam, porque tinham medo que escolhessem cores que não eram conformadas ao gênero e depois precisassem se explicar para a família. Azul de meninos, poxa. 2016. Essa frase foi proferida em 2019, né? E então, isso já estava muito presente, assim, como é que se deixa brincar, o que se deixa brincar, o que se fala, o que não se fala, como que responde, né? Um receio de... Eu sei falar um pouco sobre isso, mas eu tenho medo. E aí, escutando esse medo, numa questão bem analítica, eu disse assim, preciso pensar, que foi minha proposição de mestrado, como que se dá a prática docente nesse momento histórico, nesse recorte histórico. E aí eu vim pra cá, a minha pesquisa foi feita em Montenegro. Eu também parti de uma pesquisa que parte, assim, da etnografia, da cartografia, de observação participante, de entrevistas, né, com os professores e professoras, e foi numa escola da rede pública daqui. E aí a minha pergunta era qual a possibilidade de prática docente nesse contexto de disputas, né, da ofensiva antigênero, com retaliações, aí naquele momento, assim, quando eu realizei a pesquisa, já era início de 2019, e já se tinha, inclusive, uma organização estatal que já garantia que os alunos poderiam filmar os professores em sala de aula e denunciar caso fossem abordadas algumas questões, né? Na época, o ministro, que era o Abraham Weintraub, ele motivou, né, aos pais instruírem os filhos, o ministro da Educação, a filmar os professores em sala de aula, né? Então, eu entrei no campo de pesquisa nesse momento. E entrei no campo de pesquisa quando a nova gestão proclamou, então a ministra dos Direitos Humanos, a família dos Direitos Humanos, proclamou que meninos, era uma nova era no Brasil, menino veste rosa e menina veste azul. Era nesse momento que eu entrava em campo. E
eu fui entendendo, assim, que existia uma esquiva a pensar a diversidade sexual e de gênero e olhar para isso como algo que não é somente uma disputa cultural, mas ele forja a subjetividade, forja um corpo, uma organização social, né, a maneira como a gente se relaciona, e que isso não é necessariamente só sobre expressão, sobre direito, é afirmação de vida, né? Ao longo, acho, do que tu tá me perguntando hoje, também a gente vai chegar nisso, né? Sobre o que a gente reconhece como vida para ser vivida, sobre o que a gente reconhece como um direito, um cidadão de direitos, né? E a maneira como foi se conduzindo essa discussão sobre o gênero e a sexualidade fez com que parecesse, em alguma medida, que a disputa em relação à identidade de gênero, à orientação sexual, a fugir um pouco então da lógica heteronormativa, cisnormativa, né? Só de pessoas cisgêneras e heterossexuais, de que isso era uma disputa cultural. É como se a gente estivesse disputando entre a bossa nova e a MPB, né? É um movimento de expressão. E isso, obviamente, porque eu também não acho que a arte não se trate de uma expressão política, que óbvio que é, mas era muito mais de uma disputa também no campo dos direitos e da legitimidade de uma vida, né? certeza. E na escola isso era entendido como algo que estava... é quase como se fosse o uso das redes sociais, né? E era algo muito mais complexo, assim. Então, o que se escutava muito era que a gente não estuda sobre gênero e sexualidade na escola porque isso não tem a ver com o ensino-aprendizagem. A gente não tem isso na nossa formação, né? E aí, reiteradamente, foi sendo exposto que não sabiam como abordar essas questões com as crianças, especificamente, porque era algo muito complexo. E isso começou a me incomodar muito, porque de novo aparece que não posso abordar. Mas, assim, isso era uma normativa, né? O ministro, inclusive, se posicionou. Não era nada oficial em termos de existir um documento, mas era uma orientação. Mas que as existia. pessoas, como é que as pessoas lidavam com isso? Os professores, por exemplo, Existia os um atendentes. receio, mas um receio que ele era muito esquivo de dizer não sei lidar com isso, não sei explicar isso. Então é melhor não falar. Porque isso não tem nada a ver com o que eu estudo. Né? E aí, reiteradamente, a questão se voltava muito pro... Não tem como explicar isso para a criança não vai entender. Como é que se aborda isso com a criança? E é isso que foi começando a me instigar, então, para chegar onde eu chego agora, né? Para poder finalizar o produto final da minha dissertação, assim, né? Aquilo que foi, acho, a grande volta foi juntar o ensino-aprendizagem com a diversidade sexual e de gênero. Então eu trouxe autores como o próprio Vygotsky, que fez uma torção, né, para pensar que a gente produz um corpo, a Donna Haraway, que é uma antropóloga da ciência também. Aí eu trouxe dados, assim, de pesquisas neurológicas que vão mostrando que não existe uma comprovação de que um cérebro seja de um sexo biológico feminino ou masculino, porque ele é uma série, ele depende de uma série de interações que vão ou não forjar uma cognição, então. E aí eu fui mostrando que ao longo da pesquisa se construíam corpos e processos de cognição, então, de mulheres mais atentas, mulheres mais cuidadosas, porque as meninas tinham que se ocupar de atividades voltadas para esse campo, assim. Inclusive na letra, a cobrança que se tem de uma menina para ter uma letra bonita, um caderno organizado, né? E também os meninos voltados para essa questão de um desenvolvimento de força e de território maior, porque eles ocupavam, inclusive, o campinho, tinham essa legitimidade da escola. Esse foi meu argumento da dissertação. Para a tese, então, eu trouxe esse grande incômodo que foi: não podemos falar com as crianças sobre isso. Por quê? Porque nessa frase, né, que eu ouvi em muitos momentos, a gente entende que as crianças, elas estão em uma posição que ela está inferior, de alguma forma, ao que a gente vive, né? Nesse sentido, eu acho que é bem importante, sim, falar sobre uma discussão que eu estava produzindo com o meu grupo de pesquisa, que muito recentemente
viralizou um vídeo sobre a adultização, né, do youtuber Felca. E o vídeo, assim, ele é muito interessante para poder pensar essa lógica da violência contra as crianças, que durante muito tempo foi vinculada ao movimento LGBTQIA+, ao movimento feminista, né? Como pessoas que usurpavam a infância. Que não protegiam a infância. Que estavam ali. Falar de gênero é expor a infância. E essa exposição do Felca mostra que existe algo muito maior, que é como as Big Techs, na realidade, lucram com a violência sexual de crianças, e que normalmente quem agencia isso são as famílias. Né? Isso foi o grande giro, assim, porque, óbvio, a lógica neoliberal e neoconservadora é fazer com que tudo tenha que se voltar para a família, para o Estado não precisar intervir. Então, a resolução sempre das ofensivas antigênero é dizer que quem tem que educar a criança é a família. Né? Então, assim, o que ele apresentou foi muito interessante. Só que, em alguma medida, o Felca, ele também faz isso. Trata as crianças como se as crianças não tivessem o desejo de estar nas redes sociais, que é onde todo mundo se relaciona. Pois é, porque não tem como. Então a gente vai tirar as crianças, né, das redes sociais, sendo que todo mundo se relaciona desde ali. Todo mundo pesquisa coisa no Google, no YouTube, todo mundo usa o ChatGPT, né? Então assim, a criança não vai poder estar inserida nesse mundo, não vai desejar estar inserida nesse mundo. E ele fala como se fosse isso uma condução do adulto, uma permissividade do adulto, e na realidade é o desejo de muitas crianças estarem nas redes sociais. Né? A grande questão é como se regula isso, como a gente pensa isso. E aí tem algo muito maior, que é tocar um vespeiro, né? Que são as Big Techs. Quem regula? Isso. Né? Porque é um crime. E até é interessante, porque foi algo assim que se conversou em algum momento, que eu disse, mas quem é que regula? Quem é que vai fazer alguma coisa com os pais que fizeram? Mas porque quem é que vai tomar alguma providência sobre isso? A família ou é o Estado que tem que, de algum jeito, dar conta disso que acontece? Né? E aí também, quando o Estado vem intervir, então a gente tem toda uma discursividade sobre o Estado ser muito interventor e censura, coisas, exatamente, assim, uma lógica meio ditatorial, que não é bem ditatorial, né? Então, é uma discussão muito complexa, assim, mas o que eu quis trazer essa questão, porque justamente a gente tende a pensar e defender a infância sempre nesse lugar de que existe um mundo adulto e um mundo infantil, como se esses mundos não se entrecruzassem, não estivessem se coproduzindo, inclusive, né? E como se a criança fosse inferior. Tanto é que eu faço um exercício com os meus alunos para poder pensar nisso, que é quando a gente pensa em um ser humano. Como que tu pensa um ser humano? Usualmente é um homem. A resposta sempre vem assim, branco e adulto. Né? Então existe, para além da norma em que diz que as pessoas têm que ser cisgêneras, conformadas ali, né, o sexo biológico ao gênero, tem que ser heterossexuais, a gente também vive uma outra norma, que é o adultocentrismo. Que a gente exclui a criança, então, do meio político, né, e se coloca no lugar de pessoas que podem decidir por essas infâncias. Né? Então a minha tese ela vai pensar em como que as ofensivas antigênero, nessa disputa de dizer as crianças não podem ter contato com a diversidade sexual e de gênero, com direitos sexuais e reprodutivos, com determinadas problematizações dos feminismos, né? Que infância que elas produzem, que criança que elas reconhecem para ser defendida, porque quando tu defende alguma coisa, tu produz é um jogo, né? Então, para eu poder defender a Adriana, tem que dizer quem é a Adriana. E aí, a ideia, então, foi o recorte, né, do campo de pesquisa, foi a gestão Bolsonaro, que institucionalizou as ofensivas antigênero em nível de aparelhagem estatal, porque, inclusive, o que aconteceu nos planos, né, de tirar a palavra gênero, essa própria gestão não usava a palavra gênero e em vários acordos e tratados da ONU se negou a assinar porque tinha a palavra gênero. Né? A institucionalização, então, do Ministério da Mulher, Família e, por último, Direitos Humanos também foi uma expressão dessa lógica neoconservadora.
Então, esse é o meu recorte, né, de pesquisa, baseado, inclusive, mais especificamente na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente desse Ministério. Então, eu acompanhei e fiz um retrospecto quando eu entrei em 2020 no doutorado, dos documentos oficiais, das portarias, projetos, dos eventos que foram feitos, porque daí, como começou a pandemia, muita coisa foi feita online. E aí, no total, deu, assim, quase 800 páginas analisadas, assim, né, de documentos. Claro que é um pouco mais, porque tu vai contar algumas coisas que tu leu e não utilizou, né? Uma pesquisa também muito detalhada sobre o Diário Oficial da União, então eu tive bolsistas voluntários, que eu também agradeço muito a eles, assim, eles foram muito importantes na pesquisa, que me ajudaram muito a poder organizar isso, para poder ver toda uma movimentação financeira também, de alianças que se faziam, e mais de 70 horas de vídeos de eventos que eu fui então analisando, né, para chegar agora no final. E aí, assim, a proposta é mostrar que é menos uma defesa ética da criança e da uma integralidade de infância, e mais uma outra lógica de produção de direitos, que é a lógica do sujeito que é defendido como uma definição do que é a nação, né? Então, assim, quando tu defende o futuro de uma nação. Mas isso aí não é isso, né? Quer dizer, o que é que estava sendo defendido, na verdade, né? Porque quando tu fala ali, né, de neoliberal, já se sabe que esse corpo, esse sujeito, essa infância é tido como objeto. E como é que faz com esse negócio aqui? Ninguém está olhando para a criança. Isso, né? mas aqui, assim, Isso é uma racionalidade de direitos também, porque quando a gente pensa em racionalidade neoliberal, o Estado, então, ele tem que intervir o menos possível, né? E aí o direito, então, a defesa vai ser sempre centrada em um regime moral que organiza a sociedade para que ela não precise de intervenção, né? Então, sim, todo e qualquer movimento neoliberal, ele vai procurar sempre enquadrar e capturar o sujeito de direitos para organizar, sem que precise, de alguma forma, maiores intervenções estatais. Por quê? Um Estado mais interventivo, que tem uma base democrática de maior articulação e de mais representatividade, faz com que o sujeito de direitos, de maneira geral, ele não seja capturado por uma única lógica. Ele pode ser muitas coisas, então, né? Por exemplo, a gente tem todo um caso, assim, de pensar não só na participação, né, de figuras políticas que representem outras subjetividades, mas também de entender que isso está vinculado a um jogo, que ele é econômico, e que o neoconservadorismo se coloca ali como algo que resolve de alguma forma alguns conflitos, né? Então, sim, a defesa da infância está vinculada, isso a minha pesquisa apresenta, né? Quando puder divulgá-la, vai estar ali assim, com dados empíricos, que é uma defesa sobre um ideal de nação nessa formatação neoconservadora. Nossa, a gente vai querer notícia quando tiver já, né? Para saber um pouco mais sobre, porque eu acho muito importante que já passou um tempo disso tudo, mas nem tanto. Isso não é? Quer dizer, se a gente não tiver o texto, se a gente não tiver o estudo, se a gente não tiver a fala, parece que isso não aconteceu. Inclusive, né? no Estado, nós tivemos uma aprovação baseada, né, de lei, baseada na denúncia do FELCA, que impede a fala sobre educação sexual nas escolas, porque entende que isso também é uma violação da infância, baseado no vídeo do FELCA. Pois é. E como é que tu vai conversar, como é que tu vai levar em conta uma infância sem pensar que aquele sujeito que ali está, né, tem uma sexualidade, não é? Tem desejo, tem identificação com o mundo, né? E que a diferença anatômica entre os sexos não vai definir o que esse sujeito quer da vida dele. Quer dizer, assim, nossa, é um retrocesso muito grande e que não termina por aqui, né? Porque tem um movimento político, partidário, né, que busca a democracia, mas tem esses meandros, né,
que estão dentro de nós, que é esse fascismo. Isso também é Exato, fascismo. porque eu acho que daí nesse ponto eu acho importante pensar, por exemplo, no genocídio em Gaza. Isso. Eu acho que é importante a gente finalizar com isso. Por quê? Tá terminando o nosso tempo e a gente queria falar mais. Mas é só porque a gente vai entender quais vidas valem mais e outras menos, né? Então as crianças de Gaza não estão, que são mortas, inclusive, a sua grande maioria, não estão produzindo essa grande mobilização de defesa, de cuidado, né? E a gente está assistindo. Exatamente. E a gente Sem se preocupar. E sem se ocupar de alguma forma. Porque não tem como a gente lidar com o que a gente assiste sem de alguma forma esquecer um pouco. Porque senão a gente não. Mas existe aí uma configuração que eu uso na minha tese, que é o enquadramento proposto pela Judith Butler, que vai reconhecer o que é uma vida passível de luto. É uma proposta muito legal da Butler, e ela fez isso baseado na guerra na Síria, mas acho que isso é muito interessante para poder pensar nesse momento que a gente vive em Gaza, né? Então, qual que a vida vale? Qual vida vale? O luto. Carolina, Carol, muito obrigada. Volte sempre, vamos brindar com café, então. Né? E a gente quer notícia aí da tua tese, né? Vou deixar. Muito obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Vem vadia, vadia, meu Deus. Vem vadia, vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo. Bonito é ter um amor. Bonito é ter um amigo. Tem muito amigo para o bolo. Vem vadia, vadia, meu Deus. 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 Bonito, bonito é ter um amigo. Bonito é ter um amor. Bonito é ter um amigo. Tem muito amigo para o bolo.